Boa noite, pessoal. Hoje vamos ao quinto e último encontro do primeiro eixo da formação Natureza, Arte e Tecnologia, o amor entre humanos e não humanos, uma iniciativa do Instituto Ling, em parceria com a Fundação Itaú, e o apoio do 24º Encontro Internacional de Arte e Tecnologia, com coordenação da Suzete Venturelli. Fazendo então uma rápida retrospectiva aqui, nós começamos com a aula magna do Marcelo Dantas, em que vimos algumas produções internacionais de artistas que buscam essa conexão com a natureza, criando a partir de muita escuta, observação e respeito. Na sequência, nos encontramos com Francisco de Paula Barreto, com uma aula super didática e interativa, em que vimos na prática quantas possibilidades nós temos à disposição para trabalhar com IA generativa. Depois nós tivemos a inspiradora aula com Guto Nóbrega, em que, através de projetos artísticos, imersivos e interativos, com plantas e sensores, nós vimos uma pesquisa que investiga a consciência, a percepção e a inteligência não humana, apresentando a arte como ferramenta de cura, conexão e expansão cognitiva. Mônica Tavares, na última aula, nos trouxe um olhar extremamente sensível com a sua pesquisa em torno da prótese transformacional, em que busca caminhos para desestigmatizar corpos e ampliar possibilidades de expressão e pertencimento. E quem encerra o eixo 1, intitulado Inteligências e Sensibilidades Não Humanas, é Daniel Lima, com a aula Humanos e Naturezas, Cosmovisões, Sustentabilidade e Diversidade. Daniel Lima é natural de Natal, é artista, curador, editor e pesquisador, com foco em práticas artísticas integradas com questões sociais. Bacharel em Artes Plásticas pela ECA, da USP, cursou mestrado em Psicologia Clínica no Núcleo de Estudos da Subjetividade da PUC, em São Paulo, e é doutor em Meios e Processos Audiovisuais pela USP. Foi membro fundador de coletivos como a Revolução Não Será Televisionada, Política do Impossível e a Frente 3 de Fevereiro. Vencedor do Prêmio Jabuti 2022, dirige a Invisíveis Produções. Trata-se de um centro de criação, ação e reflexão que atua na intersecção entre arte e política. Fiquem à vontade para fazer perguntas, enviar suas dúvidas aí pelo chat. No final do encontro, eu vou compartilhar algumas das questões trazidas por vocês para a gente seguir a conversa com o Daniel, ampliando ainda mais esse momento. E também teremos a participação especial da Suzete com a gente. E a presença de vocês vai poder ser registrada assim que o Daniel terminar a aula, por meio de um QR Code que vai aparecer na tela. E nós também vamos compartilhar um link do formulário que leva para o mesmo registro. Daniel, por favor, agora a palavra é toda tua. Muito obrigado. Obrigado, Laura. Obrigado a todas e todos os que estão aqui. Obrigado, Suzete, pelo convite. Um prazer pensar a partir desse tema, né? A formação, natureza, arte e tecnologia. O amor entre humanos e não humanos. Eu pego essa frase é que me inspira para escolher qual palestra eu ia dar dentro de um hall de vários trabalhos possíveis, de linhas de raciocínio possível. Dentro do eixo 1, inteligências e sensibilidades não humanas, humanos e naturezas, cosmovisões, sustentabilidade e diversidade. Bem, para esse trabalho, esse momento, eu escolhi pensar a partir do trabalho que eu desenvolvi junto com a Frente 3 de Fevereiro para a última Bienal de São Paulo, um trabalho que chama Inteligência Ancestral. Então, esse trabalho ele vai nortear a nossa apresentação aqui. Ah, eu proponho que a gente tenha uma dinâmica aqui com perguntas que não esperem até o final, a conclusão do nosso encontro, que vai até às 9 horas, e sim que a gente possa dinamizar um pouco com pergunta
as mediadoras, Laura e Suzete, vão poder pegar um pouco dessas perguntas e me passar durante a fala, porque eu acho que isso ajuda a animar um pouco essa conversa numa segunda-feira à noite. Bem, eu começo então compartilhando aqui a minha tela e compartilhando para mostrar, primeiro, algumas referências que eu acho que a gente está aqui num campo, né, de compartilhamento de conhecimento. Então, eu proponho aqui a gente olhar um pouco para este site, que é o meu site. Dá para ver? Dá para ver, né, pessoal? Ok. Sim, Então, tá ótimo o compartilhamento. sim, no meu site ele tem os trabalhos, os primeiros trabalhos, é uma linha que não leva a esse trabalho que eu vou mostrar hoje, que é o trabalho da Bienal, que ele, na verdade, ele não está dentro desse site, mas que em breve vai sair uma publicação e uma reflexão mais aprofundada sobre esse trabalho. Compartilho também aqui o site da Invisíveis Produções, que produz, desde 2010, publicações, nesse encontro entre arte, política e coletividades. E essas publicações elas passam por vários temas que são caros a essa discussão de coletividade, a discussão de cidade, a discussão entre arte, essa intersecção de arte e política. Afinal, arte sempre está nessa dimensão política, né? A questão é a gente pensar que ela pode estar dentro de uma dimensão conservadora, em que isso não se explicita como uma discussão política, ou ela pode estar numa determinada fronteira de esgarçamento político, das nossas percepções, da nossa forma de ver o mundo e, portanto, coloca em primeiro plano questões políticas, que a gente chama de políticas contemporâneas, que a gente pode falar também de urgências que nos mobilizam. Então, a Invisíveis, desde 2010, vem publicando, inclusive, o livro da Frente 3 de Fevereiro, que é o coletivo que eu vou falar um pouco aqui, que a gente pode ver aqui, e é importante pontuar que, dentro da ideia da Invisíveis Produções, a gente tem essa orientação de pensar o conhecimento horizontalizado, ou seja, que ele tem esse compartilhamento, não só é feito de maneira horizontal por coletivos, mas ele também tem esse compartilhamento aberto desse conhecimento. O máximo que a gente pode das nossas publicações a gente coloca para download gratuito. Tem algumas publicações que isso não é possível pela exceção de direitos que envolvem outros artistas e outros trabalhos. Mas recomendo vivamente baixarem aqui nesse site, que vocês vão receber o link, se não receberam ainda, e que tem um pouco dessa história da Frente 3 de Fevereiro e dessa pesquisa da Frente 3 de Fevereiro. Também, deixa eu dar um aqui nisso aqui. Também a loja da Invisíveis, que tem os últimos títulos que também são caros ao que a gente vai falar aqui, né? A gente tem o título que ganhou o Prêmio Jabuti, a ser pontuado aqui que a gente ganhou, eu ganhei como editor esse livro da Célia Antonati, Apontamentos da Arte Africana e Afro-Brasileira. Esse é um dos livros que a gente não pode colocar para download gratuito por uma série de sessões de imagem, mas que também dialoga perfeitamente com o que a gente vai discutir aqui. Essa ideia do amor entre humanos e não humanos. Também aqui vale a pena a gente pontuar essa publicação Sim a Rosa, da Maurinete Lima, que é a minha mãe, que é também coração entre esse amor entre humanos e não humanos, ou humanos que já não estão entre nós. E é essa linha que a gente vai pegar para pensar o que que é esse artifício da vida digital, né? Da vida pós-morte criada digitalmente. E como a gente pode pensar poeticamente esse uso. A Maurinete Lima, ela lançou esse livro. Vou falar um pouco dela e também um pouco desses poemas e também deixo a viva sugestão aqui do contato com as poesias da Maurinete Lima. Bem, eu vou abrir aqui e começar então essa apresentação a partir do PDF que eu montei aqui do Inteligência.
dessa palestra que se chama Da Inteligência Artificial à Inteligência Ancestral. Vou compartilhar aqui em tela cheia, fica melhor para a gente ver, mas avisando que eu vou navegar entre diferentes PDFs, então vai e vem entre diferentes PDFs, às vezes entra um vídeo, então não se preocupem em ver toda essa minha tela aqui, é, e pensar aqui comigo sobre esse tema. Bem, pensar a inteligência artificial, a inteligência ancestral. A inteligência ancestral, como eu falei, foi o título que a gente deu para o trabalho que a gente apresentou na Bienal de São Paulo, Bienal Internacional de São Paulo. A Frente 3 de Fevereiro é um coletivo que eu vou falar aqui um pouco. E a base desse trabalho é pensar a encruzilhada dos dados digitais além da vida. Ou seja, pensar como, hoje em dia, essa relação entre humanos e não humanos, existe toda uma dimensão sendo desenvolvida aqui. Não é que é um futuro a ser elaborado, mas um futuro que já está em curso de uma vida digital, de dados digitais além da vida. Ou seja, de uma certa persona ser criada digitalmente. E como nós, artistas, pensamos, podemos pensar esses recursos para criar, pensar os dispositivos de memória. E nos últimos trabalhos que eu tenho feito, nos últimos anos, e veja bem, a imagem linda, a imagem do nosso cartaz da aula de hoje, da palestra de hoje, do nosso encontro de hoje, ela é um trabalho bem do começo da minha carreira e é super interessante ter esse diálogo que trabalhava sobre low-tech, né, o laser, a ideia do laser ligando diferentes pontos da cidade, criando uma ponte que é ao mesmo tempo efêmera, mas também material, já que a luz é partícula e onda e vive nesse encontro, nessa é, existência dupla, né, de onda e partícula. Como a gente pode pensar, depois de quase 20 anos, como esse trabalho foi acontecer, também lidando com tecnologia, mas lidando de uma outra forma, com o trabalho, encarando o desafio, do espaço expositivo. Ou seja, o que é pensar, ao contrário daquela imagem, que é pensar a intervenção urbana, a ideia de uma grande eixo que atravessa de Paraisópolis a Pinheiros, dois polos assim de contradições sociais gigantescas, né? A gente pensar o índice de desenvolvimento de cada um desses lugares, né? O Paraisópolis com um índice de desenvolvimento de países em guerra e Pinheiros com índice de desenvolvimento humano próximo da Suíça. Então, como a gente pensar esses polos, e como a gente, depois de quase 20 anos de ação, minha preocupação se volta por olhar esse espaço expositivo e como potencializar o espaço expositivo como um encontro, e não só o espaço de intervenção urbana, o espaço urbano como um campo de ação. E para ilustrar esse encontro, acho que é interessante pensar essa ideia de dispositivos de memória, né? Como a gente cria a nossa memória e como nós, artistas visuais, vamos criar dispositivos que são diferentes de dispositivos tradicionais de memória, como o livro, a fotografia, o filme documental. Como a gente pode imaginar que tipo de memória nos interessa e nos coloca diante de uma presentificação que é tão característica da videoarte e da presença da arte contemporânea, ou seja, de que seu corpo está implicado nessa memória e nesse dispositivo de memória. Então, para isso, para pensar esse dispositivo de memória, pensar a partir da inteligência artificial, como é importante a gente pensar num procedimento ético e tecnológico. Como as duas coisas estão interligadas, em como a gente pode imaginar um conceito com a formação dessas duas palavras conjuntas, né? Ético, tecnológico, a partir dessa ideia da intervenção com inteligência artificial.
a disputa entre um futuro, né? O que a gente está aqui nessa encruzilhada de dados além da vida, o que a gente vai ver é essa disputa de um futuro, o que acontece nessa virtualidade dos arquivos, das inteligências artificiais, dos avatares, dos metaversos e dos dados digitais além da vida. Vou ilustrar um pouco melhor o que que eu estou falando aqui. É, já vou pedir uma participação da audiência. Quem viu Black Mirror, esse episódio em 2017 chama Black Museum. Alguém se lembra desse episódio? É um dos episódios, eu acho, mais enigmáticos de toda a trajetória do Black Mirror, de todos os episódios, eu acho um dos mais enigmáticos de todos, assim, dos mais provocativos, ácidos e num limite assim bem radical. É, esse Tem uma episódio. turma aqui que viu, tem uma turma que viu. Eu não vi, já Tá vi o Black levantando a Mirror, mas mão. eu tenho receio de continuar vendo e ficar mal, porque a gente fica Não, impactado, né, com esses é, episódios do Black Mirror. Pega demais a gente, né? É muito exato. próximo da nossa realidade. E esse tem um nível de crueldade, né? É um episódio que ele tem diferentes histórias dentro dele. Todas as histórias, elas abordam parcialmente a questão racial. Estados Unidos, né? E um pensamento sobre um futuro distópico. E abordam essa questão racial. Mas também ela aborda essa questão que é sobre o que é pensar um museu, o dispositivo de memória, né? Então, o que eu quero ilustrar aqui sobre encruzilhadas, né? Esse ponto que a gente pode entender, como a Larissa Macedo coloca, né? A encruzilhada como um conceito filosófico, que não oferece só dois caminhos, mas várias bifurcações possíveis para o nosso tempo. E como a tensão entre esses caminhos constrói o que nós somos como sociedade, como indivíduos, como subjetividade. Nesse campo, o campo que nos interessa é essa micropolítica, né? Falando sobre arte política e o que nos interessa dentro desse campo não é a política com esse P maiúsculo, que seria uma macropolítica, uma política que se faz através de uma agenda política, mas sim através de uma micropolítica, não que ela é micro porque ela é pequena, mas porque ela é interna. O que norteia a nossa ideia de construção de mundo, a nossa cognição do mundo, como a gente percebe o mundo. Nesse sentido, os artistas, ao trabalharem, né, como coloca no título aqui, inteligências e sensibilidades, o que o artista trabalha é com a movimentação, com a plasticidade dessa cognição. E é essa tensão de plasticidade desses dispositivos de memória, dessa ideia de disputa por um futuro, de uma narração do futuro, que a gente vê nesses dois casos. Então a gente tem o Black Mirror em 2017. Deixo também para a audiência a outra pergunta. Alguém conhece Dimensions in Testimony? Projeto também de 2017. Veja bem, é um ano bem importante para localizar essa tensão, porque ela está, ao mesmo tempo, sendo lançado esse episódio do Black Mirror e o último projeto de entrevista do Dimensions in Testimony. Eu vou falar um pouco sobre o Black Mirror para a gente entender qual é a conexão com Dimensions in Testimony. Black Mirror, na quarta temporada, episódio 6, de aproximadamente 50 minutos, dirigido por Cormac McCarthy, ele propõe uma ideia de um Black Museum, um museu negro, né? Usando a tradução aqui, foi sugerido aqui eu fazer as traduções. Então, qual que é a história? Vou dar spoiler, gente, porque é uma análise assim também semiótica do episódio, então não tem como eu não dar spoiler. Mas vejam mesmo se não tiverem visto, vejam, porque é muito provocativo. Eu estou contando a última das três histórias que encadeiam esse episódio. A personagem ela tá andando e encontra em Nevada esse Black Museum. E olha que provocação sobre a ideia de curadoria, sobre a ideia de memória que tem na ideia do Black Museum. A Letitia Wright, que é essa atriz maravilhosa, ela encontra e ela entra dentro desse museu. E ela vai vendo que esse museu, Black Museum, se refere não à comunidade negra ou à cultura afro-americana,
e sim se refere aos aspectos criminais. É um museu de criminologia. Como existiu durante muito tempo, tinha um na USP até pouco tempo atrás, ali no batalhão de polícia, tinha um museu de criminologia, casos de crimes envolvendo, nesse caso, mundo digital. Então ela vai passeando e o curador vai conversando com ela. E até que a gente se confronta com essa situação, a situação desse personagem que a gente enxerga em que ele tem exatamente os dados digitais além da vida. Foi comprado da família esses dados digitais. Na verdade, o Estado comprou, adquiriu esses direitos de pós-vida dele por ter condenado à morte por um crime, ele foi condenado à morte. E qual que é a ideia do museu? A ideia é que o museu comprou os direitos autorais e os direitos patrimoniais do uso desses dados além da vida. E eles podem fornecer para a experiência, para o visitante, de dar a última eletrocução nele reiteradamente. Então, cada visitante pode eletrocutá-lo durante alguns segundos. E isso leva a uma certa falência desses dados digitais, é, dessa vida que existe como dados digitais. E olha que interessante, né? Nesse mesmo ano, se lança um projeto que é de uma fundação, é ligada à Universidade do Sul da Califórnia, Dimensions in Testimony. É, é, ele foi bancado pelo Steven Spielberg. Peraí, olha, falando em a minha Siri acordou aqui e começou a perguntar coisas para mim. Ele começa voltando aqui. Siri, pare, não fale comigo. É, Steven Spielberg, em 94, depois de ter feito a lista de Schindler, ele cria um projeto de memória do Holocausto. E nessa memória do Holocausto, ele pensa o dispositivo de memória nessa fronteira tecnológica da IA, da inteligência artificial. Então, o que que é o projeto? É entrevistas com sobreviventes do Holocausto que podem ser recriadas, aí aqui a gente vê como ela foi gravada. Ela é gravada de maneira tridimensional com várias câmeras, de maneira a produzir uma holografia do Sr. Pinchas. Essa holografia, por sua vez, ela é acionada, e aqui é uma outra sobrevivente aqui também sendo gravada, e aí são feitas várias perguntas e respostas, e hoje em dia você pode encontrar o Sr. Pinchas e conversar com ele, inclusive no site, você pode ter no site a conversa com ele, de pergunta e resposta, então tem toda uma elaboração de linguagem natural, de criação de uma persona do Sr. Pinchas, que baseado nas perguntas que ele respondeu na entrevista com ele, que são várias horas de entrevista, ele pode conversar, assim como outros personagens. Então, vejam a encruzilhada posta, né? Para o corpo negro, foi pensado um futuro em que ele é torturado eternamente. E para um corpo branco, mesmo que dissidente, né, e obviamente numa enorme dissidência no período do Holocausto, é pensado uma memória a ser colocada e perpetuada com a dignidade de falar sobre si mesmo e falar sobre sua existência, né? Então, como a gente hoje em dia constrói e está dentro de uma batalha sobre quem vai contar o futuro, o nosso futuro, a partir deste presente. Ou seja, quem está sendo recriado para contar para futuras gerações o que vai ser, o que é este presente, o que foi essa história que a gente viveu. Então, essa provocação foi a provocação que a gente trabalhou na Bienal de São Paulo. Como entrar dentro dessa discussão, conseguir dialogar dentro desse debate e dessa disputa, né? Senhor Pitches. Então, na 30ª, aqui terminando então um pouco dessa introdução, dessa encruzilhada posta, né? A encruzilhada entre pensar o futuro distópico oferecido pelo Black Mirror e o futuro pensado a partir também
de um grande mago da ficção pensado pelo Spielberg para contar esse presente, o passado do Holocausto e como as pessoas vivem no presente. Como as duas coisas se animam de maneiras de dignidades diferentes. Só para dar o spoiler final sobre esse episódio, a gente pensar que no episódio Black Mirror, Black Museum, esse episódio ele constrói, no final, você entende que a visitante ela é filha do sujeito que teve, que está ali condenado a ser torturado eternamente na vida digital. E ela consegue, no decorrer da visita, essa última atração, ela já, nessa última atração, já envenenou o curador. Veja bem a ironia também com essa figura, né, da arte curadora, e eu aplico isso para o nosso contexto tão, muitas vezes, tão tóxico da arte contemporânea. Ela envenena o curador, e o curador, ela consegue colocar o curador no lugar em que o pai dela tá, como uma existência digital, a ser torturada. E veja bem, olha também como essa ideia, né, da lojinha que carrega nos museus, também como nesse episódio a forma de você levar um souvenir desse museu é exatamente você ver a imagem do pai dela sendo torturado reiteradamente em looping, como um GIF, reiteradamente ali a imagem de sofrimento dele, e você leva um chaveiro. E ela faz isso com o curador e transforma o curador num chaveiro que vive eternamente sendo torturado e coloca no carro e sai, enfim. Aí tem todo mais detalhes dessa história. Mas para contar, né, como essa ideia da vingança que está colocada no episódio, ela tensiona muito, né, essas figuras que a gente tem na arte contemporânea. O curador, o museu, os dispositivos de memória, o souvenir, aquilo que é o múltiplo, né, que você levaria para casa. Aí aqui dentro desse contexto a gente traz a Bienal de São Paulo, a 35ª Bienal de São Paulo, que outra enquete aqui, quem foi para a 35ª Bienal de São Paulo? Foi a última. É, sim, vamos lá no chat, quem foi, a gente tentar entender um pouco se o nosso público tem esse contato com a Bienal. Muitas vezes a gente, do meio das arte contemporânea, acredita que a Bienal, todo mundo vê a Bienal, mas não necessariamente. Essa foi uma Bienal que eu acho que teve um projeto curatorial muito feliz, muito interessante, muito tensionando com vários temas e que tinha essa ideia de coreografias do impossível. Eu acho que é um pouco esse texto que eu vou trazer um pouco sobre essa ideia da curadoria, que a Diane Lima, quando dialoga com a gente, propõe essa ideia de uma coreografia do impossível, pensando a ideia de fabulação crítica da Saadia Hartman. E eu acho que é esse texto que eu posso compartilhar depois dessa palestra. Essa ideia da fabulação crítica tem o conceito e a proposição de uma história ser contada e ao mesmo tempo ser fabulada. Não existe esse caminho de uma objetividade sobre uma história. E sim, as histórias elas são sempre fabuladas. Mesmo com suas objetividades, elas são fabuladas. Então, como pensar essa ideia de uma coreografia do impossível e, ao mesmo tempo, a ideia de uma fabulação? E nisso, o contexto da Frente 3 de Fevereiro como sendo o, o convite base para esse coletivo, Frente 3 de Fevereiro, que também deixo aqui nos nossos comentários no chat. Quem conhece a Frente 3 de Fevereiro, a Frente 3 de Fevereiro é um grupo que trabalhou sobre a ideia antirracista durante toda a sua trajetória. Assim, uma luta antirracista, primeiro a partir de um caso policial, depois como ela foi se ampliando para pensar a ideia de um ideal de democracia racial que norteia o Brasil, depois pensar
a ideia da geografia da exclusão, que está não só nas nossas cidades, mas ela está também regionalmente e ela está também mundialmente pensada. Então, como esse projeto de uma estrutura racial, né, uma estrutura racista de exclusão, o racismo estrutural, essa ideia de racismo estrutural ou sistêmico, como queiram, como ela é um norte para, na verdade, a colonização como um todo, né? O hemisfério sul todo atravessado por essa ideia de um racismo sistêmico que funciona como um projeto de exclusão. Então, esse convite da Bienal nos leva a pensar um pouco esse lugar do que é discutir hoje em dia a luta antirracista. Por um determinado momento, foi muito importante se deixar levar por uma ideia heróica de luta. Mas como hoje em dia a gente tem que equacionar e problematizar a própria ideia de um herói, né, da luta, como o Zumbi, por exemplo, heróis que sempre servem muito a um discurso hegemônico, de uma exceção que se levantou e foi heróico. E é muito interessante ver como uma fabulação histórica, como uma ideia de uma recuperação histórica pode levantar tantos heróis que fazem parte da nossa vida, né? Eu lembro um projeto que eu fui convidado de alguns anos atrás, de Enciclopédia Negra. Enciclopédia Negra que era uma exposição, também virou um livro, e publicado foi lançado na Pinacoteca de São Paulo, levanta a Enciclopédia Negra, na verdade, esses vários heróis que fazem parte das nossas lutas e que não ficaram na história como heróis, não foram líderes de Palmares, mas lideraram revoluções, lideraram revoltas que muitas vezes terminaram no dia seguinte e com o assassinato de todos os revoltados, com a prisão ou punição de todos os revoltados. Mas como esse processo de resistência é um processo contínuo que nos atravessa. Então, pensar a ideia da luta antirracista não a partir do herói, mas sim a partir de como a gente transforma essa ancestralidade numa chave de transformação. Nesse sentido, é performatizar a memória, né? Performatizar essa ancestralidade. E no caso da Frente 3 de Fevereiro, a gente tem como fundadora a Maurinete Lima, que eu mostrei no começo da palestra, né? Nas referências das publicações da Invisíveis Produções. Maurinete Lima, ela foi a pessoa que convidou todos os artistas naquele momento, em 2004, a se juntarem e pensarem o que é a luta antirracista e como não entrar numa luta, se omitir de uma luta antirracista ser conivente e, no caso de uma população negra, ser conivente de um assassinato que é muito próximo, né? Que nos rodeia muito de uma maneira muito próxima. Lembrando, né, dados estatísticos, que em 2013, por exemplo, o Brasil foi o país com maior quantidade de assassinatos no mundo, sendo essa a grande maioria de jovens negros. Então, a gente está numa das sociedades mais violentas do mundo e com um risco de morte para um jovem negro como não existe em nenhum outro lugar do mundo. Então, é um pouco a partir desse chamado que a Maurinete também se mobiliza e pensa como elaborar essa luta antirracista. A Maurinete Lima, falar um pouco dela, assim, minha mãe, ela é socióloga, né? Foi socióloga, poeta, participou do Islã, tinha uma presença entre os jovens do Islã, né? No momento que o Islã estava surgindo, né? Para quem acho que conhece aqui, o Islã é uma batalha de poesia de 3 minutos, sem recursos cênicos e que tem certa competição de notas. E a Dona Mauri foi vitoriosa em várias dessas batalhas, chegou à final, estadual, enfim. E ela tinha uma energia muito catalisadora entre toda a nossa geração de jovens, né? Os dois filhos dela também participam da Frente 3 de Fevereiro, eu e meu irmão, Eugênio Lima. E como essa memória da Dona Mauri como agregadora da frente
Depois do falecimento dela, em 2017, como isso poderia ser um ponto fundamental para a gente pensar o que, que é essa ideia de performatizar um arquivo da Frente 3 de Fevereiro, que nessa época completava quase 20 anos, 19 anos. O que, que é performatizar um arquivo, né? E aí a gente faz uma proposta que a gente tinha esses arquivos todos da Frente 3 de Fevereiro, aqui a gente vê um pouco das três bandeiras que se tornaram um trabalho mais conhecido da Frente 3 de Fevereiro. Essa primeira foi aberta na final da Libertadores de 2005. A segunda, Onde Estão os Negros, foi aberta em Campinas, no Campeonato Paulista, também de 2005. É a bandeira que a gente utiliza mais para eventos em que a frente é convidada e a gente tem que pensar o que que é uma intervenção é, da frente numa exposição ou num museu. E a gente coloca essa bandeira enorme, que tem 20 metros por 15, coloca nos espaços expositivos. A gente poderia colocar aqui na nossa chamada também, onde estão os negros? Ou seja, na nossa plateia, na nossa audiência, quem se reconhece como negros? Como negros ou negras, quem que se reconhece dentro dessa identidade afro-brasileira? Quais dos palestrantes são negros? Qual tipo de acervo está sendo acionado a partir dessa existência afro-brasileira? Então, pensar onde estão os negros é uma pergunta institucional, né? É uma intervenção institucional que funcionou muito colocando na frente do MASP. Hoje ela faz parte do acervo do MASP, faz parte do acervo do Reina Sofia, do MUAC, que é o Museu de Arte Contemporânea do México. Como é uma pergunta institucional, né? Uma intervenção institucional colocá-la na frente de um museu, como a gente fez no MASP, ou no MAR, por exemplo. Ah, também ela faz parte do acervo do MAR. Colocar na frente de um museu faz se perguntar sobre aonde nesse museu estão os negros. Não só como público, mas também como curadoria, como discurso histórico, como acervo, como direção. E essa é um dispositivo que a gente usa que funcionou muito bem e que a gente não queria usar na Bienal de São Paulo. Era exatamente como a gente pensar uma intervenção na Bienal que não fosse essa bandeira, que também ressoa muito bem pensar a partir da Bienal e onde estão os negros. Mas o que a gente queria era fazer uma provocação para nós mesmos. E aqui cabe um parêntese, né? O que que é esse fazer contemporâneo do artista hoje, né? O artista contemporâneo, ele cria uma espécie de vanguarda de si mesmo. Obviamente a gente já estudou aqui, e certamente vocês têm contato com essa ideia de uma falência da ideia moderna de que existe uma vanguarda, né? De que existe uma ponta de lança do mundo que aponta e que está na vanguarda, ou seja, está naquele encontro da história com o futuro. Que isso não simplesmente é uma ficção, né? É uma fabulação também. É uma ficção que foi sendo desmontada principalmente a partir de uma dissolução de uma centralidade europeia absoluta. Então, foi-se pensando que, bem, vanguardas existem várias partes do mundo, até essa dissolução ser tão grande que a gente pensa a própria vanguarda. Ou seja, eu trago isso para pensar como a Frente 3 de Fevereiro poderia dar um passo além das bandeiras e da intervenção institucional que é tão poderosa das bandeiras nos museus. E aí, se vocês procurarem no meu site ou no trabalho da Frente 3 de Fevereiro, vocês vão encontrar. Parênteses também que eu não falei do meu livro. Meu livro está também disponível na loja e também no site da Invisíveis, e você pode dar download de uma parte dele que conta um pouco da história da Frente 3 de Fevereiro, uma das visões, né, sobre a Frente 3 de Fevereiro, a minha visão sobre, como um membro fundador, pensando essa trajetória. E por último, nessa trilogia, a gente tem Zumbi Somos Nós. Exatamente o que eu falava sobre como pensar a luta antirracista, não a partir da chave heróica, mas a partir de uma outra chave em que nos coloca todos nós ligados à ideia de uma resistência, e a própria sobrevivência como uma resistência. Nesse sentido, aqui ao lado da ideia de performatização de arquivos, a gente tem
esse desafio de como performatizar isso daqui, né? Essa foi o flip chart, onde surgiram duas dessas bandeiras, ou seja, aqueles registros que a gente anotava numa grande reunião, a Frente 3 de Fevereiro. Ela tem 21 pessoas, 21 integrantes nessa época, né? Hoje em dia é uma coisa um pouco mais fluida, não tem essas 21 pessoas, mas como a gente elaborou essas bandeiras? Então, que existiu toda uma metodologia de coletivo de arte, algo que a Invisíveis também se dedica a publicar livros que pensam esses fazeres coletivos, principalmente dos coletivos de arte de São Paulo, como inventaram tecnologias sociais para criar em 21 pessoas essas bandeiras, e não só essas bandeiras elas fazem parte de uma trilogia que tem o livro, como eu mostrei aí, mas tem um álbum musical também no Spotify, que vocês podem procurar, Zumbi Somos Nós, também chama, e tem o filme, que talvez seja a obra que mais reúne toda essa discussão, porque reúne tanto a parte musical, como a pesquisa que estava editorial e as intervenções audiovisuais. Então, o filme recomendo vivamente e procurem, eu posso deixar o link aqui depois, o filme Zumbi Somos Nós, da Frente 3 de Fevereiro. Então, essa ideia dessa tecnologia social, de como se desenvolveu essas criações coletivamente, fugindo dessa ficção de que o artista trabalha individualmente, como a gente pode pensar, então, isso para a performatização desses arquivos. Porque uma forma de colocar isso, e que museus trabalham bastante, veja bem, no Reina Sofia, né? O Reina Sofia tinha a intenção, nesse mesmo período, um ano antes da Bienal, fizeram a proposta de comprar todo o acervo da Frente 3 de Fevereiro, ou seja, todos esses manuscritos, os flip charts, toda essa ideia de tudo que é processual, mais do que interessados em adquirir as obras finais, estavam interessados em abrir os arquivos disso, porque isso é uma forma de você deter a memória, né? E museus europeus são bem sofisticados nesse tipo de aquisição, né? Tudo passa por uma precificação, né? E a gente precificou da maneira como a gente achava que isso teria que existir para poder ser adquirido. Porque tem um lado, e as contradições fazem parte tanto do mundo da arte como da nossa vida. Tudo tem esse lado contraditório. Por um lado, colocar todo o acervo fora do Brasil é uma questão. Por outro lado, guardar tudo isso que estava em diferentes casas, na casa de cada um dos integrantes, de reunir tudo e ir para um lugar que está comprometido em conservar, e aí veja bem, tem um problema todo em conservar. Uma vez eu entrei nesse mesmo período que eu estava organizando a doação para o MASP. A gente fez uma doação da bandeira e algumas outras obras. A J. Mombassa é, fez a provocação ali nas redes sociais, né, de por que doar, por que tem que vender para instituição e tal. E, uma das respostas, assim, uma das argumentações é que uma bandeira de 20 metros por 15 não é simples de conservar, não. A gente já perdeu essas três bandeiras. Essas três originais, elas não existem mais. Por quê? Porque é muito difícil conservar uma bandeira dobrada na casa que ocupa, tipo, 2 metros quadrados em qualquer lugar. Como é que você conserva? Aliás, eu tenho uma aqui no quarto ali de depósito. Como conservar? Então, o dilema também dessa questão do arquivo, de performatizar o arquivo, é você conseguir conservar o arquivo. Então, em parte, o que a gente está tentando criar com essa obra da Bienal de São Paulo é também uma forma de resolver esse impasse, essa contradição, de ao mesmo tempo proporcionar a performatização do arquivo, um arquivo que seja múltiplo, que possa ser multiplicado e possa ser desenvolvido. E qual é o caminho, né? Que a gente pensou? E aí, pensando a inteligência artificial e esse momento que a gente tem de desenvolvimento da inteligência artificial. A proposta foi, e eu encabecei essa proposta falando a partir de vários trabalhos que eu já vinha desenvolvendo sobre essa presentificação do corpo. E veja bem, isso é muito diferente. Você pensar a documentação de uma pessoa, não à toa o Spielberg buscou essa ideia da holografia,
da pessoa estar de corpo inteiro no museu, contando a sua história. É totalmente diferente de eu estar nessa telinha aqui e contando a minha história. Essa bidimensionalidade sendo substituída por uma presentificação, ou seja, o seu corpo, quando ver isso, está também em diálogo com o corpo, está implicado nessa relação corporal. E isso vem muito de uma escola da videoarte, né? Vem de uma escola das experimentações de arte contemporânea. A presentificação. Você está no lugar em corpo e ver outra pessoa que também imparcialmente corporificada, né? Bill Viola, por exemplo, grande artista, né? Um ícone da videoarte, que, para quem não conhece, procure lá referências, tem várias referências, e ele trabalhava muito sobre essa ideia, né? Do corpo projetado e o poder de só isso, o corpo projetado em diferentes cenas, em diferentes situações. Então, a proposta que eu tive o prazer de fazer para frente, e a frente mesmo achando muito estranho, e aceitando aos poucos a possibilidade de potência disso, era, bem, vamos fazer a Dona Mauri apresentar a história toda da Frente 3 de Fevereiro. E ela apresenta a história da Frente 3 de Fevereiro em corpo inteiro. Ela está numa sala escura, corpo inteiro, e ela fala. E ela fala dentro de uma caixa. E essa caixa é uma referência bem próxima, assim, uma metáfora bem próxima de uma caixa de memória. Sabe aquelas caixas de fotografia de que vários devem ter aqui, de memória de família, que está dentro de uma caixinha de madeira, que você tira a tampa e você vai tirando as fotos e provavelmente relatando, ou alguém relatando para você, o que são essas fotos. E vai tirando as fotos dentro de uma caixa. A ideia era fazer isso numa escala corporal. Como a dona Mauri podia estar no centro da sala, ao mesmo tempo falando e transformando essa sala a partir dessas fotos que ela está tirando da memória, dessas imagens. E aí a gente, dentro desse recurso audiovisual, vai muito mais longe do que tirar a foto, né? A gente pode tirar a foto, mas a gente pode tirar a música também, pode tirar o som, pode tirar uma imagem em movimento, pode fazer a Dona Mauri aparecer e desaparecer. E aí, veja bem, toda a dimensão ética dessa encruzilhada, né? Como pensar essa relação ética. Dona Maria é minha mãe, mas não por ser minha mãe, eu tenho autorização para um uso dela de uma maneira que eu acho que seria contraditório. Então a gente reuniu a Frente 3 de Fevereiro, reuniu os filhos e discutiu essa ideia de como fazer a Dona Mauri contar a sua própria história e a história da Frente 3 de Fevereiro. E veja bem, quando ela está no momento de doença dela e que ela vai falecer, tristemente, é também em 2017. Por isso eu cito esse 2017 como um ano icônico nessa apresentação. Várias coisas acontecendo nesse período. E a Dona Mauri aqui a gente vê imagens tanto da juventude, um pouco mais jovem, um pouco mais velha. Que períodos a gente ia representar da Dona Mauri e principalmente o que ela falaria, né? Para apresentar a Frente 3 de Fevereiro. E nisso teve um trabalho exaustivo de procurar as pesquisas de entrevistas que ela já deu, de poemas que ela escreveu, juntar as entrevistas que existiam de áudio dela, que não foram transcritas, reunir tudo isso e pensar, bem, como a gente edita isso, a partir das palavras da Dona Mauri, o que é essa existência dela além da vida digitalmente. E isso é um processo de um determinado recorte, né? A gente está falando de uma obra que tinha na época aqui da Bienal 25 minutos. A gente, para uma exposição nos Estados Unidos, aumentou para 40 minutos, dividido em capítulos. E esses capítulos, hoje em dia, somam algo como 45 minutos, é meio uma média-metragem, mas veja bem que não tem nenhum sentido eu falar média-metragem, porque isso não é feito para uma tela, isso é feito para um ambiente imersivo, em que você tem imagens nessas três paredes, e você tem a Dona Mauri contando, então, esses diferentes momentos. E aqui alguns layouts de... Bem, como é que a gente pode potencializar imageticamente, esteticamente, essas três paredes, como essas três paredes que normalmente nos rondam o mundo ocidental o tempo inteiro, né? Paredes retas, em cantos retos, né? Como elas
norteiam toda a nossa existência, como a gente pode contar imagens que vão dissolver um pouco esses cantos e vão falar de diferentes situações e ocupar de diferentes formas essa imagem. Aí aqui a gente entra no processo técnico, né? Mas afinal, e essa foi a grande pergunta, é, Daniel, legal a sua pesquisa está indo nesse sentido, mas como a gente transforma a Dona Mauri, como ela vai falar sobre a existência dela? Afinal, ela não foi para um estúdio, ela nunca gravou em estúdio. E aí a gente encontra aqui outra encruzilhada super interessante. Aí eu estou falando mais agora, entrando no trabalho do aspecto técnico, que é o que constrói o que a gente faz como artista, né? Nós artistas temos um pouco do truque do mágico, né? Que é pensar internamente como a gente elabora esses dispositivos. E aqui a gente tem essa encruzilhada. Não sei quem consegue apontar aí qual que é a encruzilhada que está posta nessa imagem. Vamos dar um tempo ao chat. Alguém sabe me dizer qual é a encruzilhada que divide essa imagem em dois? O que que tem de um lado e o que que tem do outro? Dois recursos, duas linguagens. Com a resposta, Laura? Suzete, não temos. Não veio nada, então eu pensando aqui o quê? Na minha resposta. Ó, ó, resolução, outro. São dois mundos, o modelo 3D e o modelo audiovisual, o real e o Perfeito! virtual. Ó, se a gente tivesse prêmios A aqui. IA versus foto. Não, não é IA vezes foto. Vamos voltar. É o 3D versus a reconstrução audiovisual. 3D e A modelo gente tem essa virtual. encruzilhada de o 3D, que daria autonomia a Dona Mauri andar pela sala. Poder, por exemplo, seguir o espectador. O espectador vai para um lado, ela anda, ela fala, e ela pode, inclusive, falar em tempo real, com certas elaborações em tempo real. Outro tipo de desenvolvimento, bem mais caro do que o que a gente tinha de recurso, mas é a fronteira que ela oferece. É uma autonomia dessa personagem poder existir em diferentes formas e principalmente existir a partir de um texto que pode ser criado em tempo real a partir da linguagem natural da inteligência artificial. Só que qual é o problema do caminho do 3D para representar pessoas? O Vale da Estranheza. Aí aqui no nosso recurso audiovisual podia aparecer assim, pum, o Vale da Estranheza. O Vale da Estranheza é uma expressão que se constrói no mundo dos games, do 3D, que é esse lugar que você fica próximo, a robótica também tem isso, fica próximo do humano, mas muito distante também. E você cai num lugar que é o Vale da Estranheza, que aquilo não te traz empatia, e sim traz uma certa, não repulsa, mas uma certa dificuldade de aceitar essa verossimilhança. Então, esse Vale da Estranheza foi o que a gente ficou exercitando, como a gente pode fazer essa encruzilhada, testar esses dois caminhos. O outro caminho é o do audiovisual bidimensional, que é exatamente como alguém falou, tem uma resolução muito mais baixa. O poder de resolução é mais baixo. Por quê? Porque a gente está trabalhando sobre uma outra técnica, a chamada deepfake. A ideia de fingir deepfake que a gente muda aqui no nosso conceito para falar de uma ideia de máscara ancestro digital. Trabalhar com esse conceito. Máscara ancestro digital, né? Como a ideia de deepfake veio para criar uma determinada lógica de falsear uma existência. Mas como a gente pode pensar uma máscara ancestro digital que pode animar uma série de ausências de representação que existiram para a comunidade negra, indígena, comunidades não hegemônicas que não tiveram suas famílias com câmeras de Super 8 que registravam o seu cotidiano. Como a gente pode transformar e animar essa vida que nos restou em alguns sinais de fotos, PBs, de alguns dispositivos que restaram ali que a gente pode animar. Nesse sentido, é o que abre outra encruzilhada. Em vez de deepfake, a gente vai falar de uma máscara ancestro digital. Então, é, a gente fez uma aliança para fazer esse caminho da máscara ancestro digital com uma atriz,
a Loiá Fernandes. Então ela foi para o estúdio, gravou o corpo inteiro, com as roupas da Dona Mauri, com a forma como a Dona Mauri se vestia, mas não tentando fazer uma mimese da forma de falar da Dona Mauri, que poderia ser um tanto caricata. E sim com a força que ela tinha. E isso foi reconhecido por vários integrantes da frente que viram ela em palco e falaram: Meu, Loiá, ela tem essa energia que a Dona Mauri tinha. Não só escala do corpo e tal, mas ela tem essa força. E a gente fez uma aliança com a Loiá que lindamente representou esse texto todo que a gente já tinha editado e elaborado, tentando buscar esse caminho ético em relação à Dona Mauri. E no caminho da máscara digital, a máscara Ancestro Digital, a gente fez uma aliança com o Guilherme Bretas, que também, para quem não conhece, procure aí na internet. Guilherme Bretas, um artista incrível, estudante da FAO, acho que ainda não concluiu sua graduação, mas estudante da FAO já com um trabalho super maduro e desenvolvido sobre a ideia de pegar fotos, né, de população negra é, do século XIX, começo do século XX, que tem algumas fotos, às vezes uma foto, e conseguir animar essa foto através dessa técnica de deepfake, criando um pequeno piscar de olho, uma pequena vida naquela foto, e como isso é muito poderoso. Então a gente fez uma proposição bem desafiadora pro Guilherme, que foi: Tá, Bretas, a gente não quer só piscar o olho, mas a gente quer que a Dona Mauri fale e que ela se movimente, e que ela pareça, tem essa força da verossimilhança. Dá para fazer isso? E ele aceitou o desafio e a gente fez. A gente tem um outro desafio gigantesco técnico, né, que é pensar a voz. E isso é uma das coisas que a IA está mais desenvolvida, né? Como pensar o que é a técnica também de voice cloning. Veja, tudo isso são conceitos que surgem para dizer de uma imitação de pessoas reais, né? Tanto deepfake, fake, como voice cloning, clonar uma voz. E como a gente pode pensar a partir de máscaras ancestro-digitais, como a gente pode usar poeticamente isso, né? Como a gente estava discutindo antes do nosso encontro, né, Suzete, como usar esse recurso da inteligência artificial e esse poder gigantesco que já está transformando as nossas vidas, vai transformar muito mais. Como usar isso poeticamente? Em que maneira a gente pode usar poeticamente que está intimamente entrelaçado com a ideia de pensar eticamente, né? Esse poético que vem somado de um compromisso ético também. Então, o Respeecher é uma das maiores empresas de voice cloning do mundo, faz para Hollywood, faz para filmes e é uma tendência, né, que vai ser muito forte, já é muito forte, de aqueles contratos de direitos autorais que foram assinados anos atrás que dizia isso pode ser reproduzido em DVD, vídeo laser, e outras mídias e tecnologias que venham a existir e que a pessoa assinou, permite quem tem esses direitos, num determinado range, assim, num leque de possibilidades, juridicamente, de fazer também a existência de voz dessa pessoa, assim como também de imagem. Então, essa é uma discussão bem quente dentro do mundo do audiovisual, né? Sobre qual é o limite desse direito. Mas, voltando ao Respeecher, é uma empresa sediada na Ucrânia. Sediada na Ucrânia, já em guerra, e a gente conseguiu fazer com eles. E, para vocês terem uma ideia, o maior orçamento de todos é o Respeecher, é fazer o voice cloning. E o resultado é simplesmente assim, absurdo, né? Vou mostrar aqui um pouco, para eu não passar para outros temas e outras encruzilhadas, vou mostrar um pouco dessa dimensão técnica aqui, recorrendo a outros arquivos. Aqui, então, a gente usando essa técnica, já depois de trabalhado, de ter feito uma máscara, mas essa técnica da. Eu vou tirar o áudio, porque a gente não está falando sobre áudio aqui.
Mas como de um lado a gente tem o rosto da Dona Mauri sendo refeito, e por outro lado o rosto da atriz. E como isso exigiu da gente um desafio muito interessante também, que nos torna mais arquivistas ainda. Em relação à memória da Frente 3 de Fevereiro, em relação à memória da Dona Mauri, veja como esse é um moto contínuo que vai gerando o que é a própria pesquisa artística, né? A pesquisa também científica tem essa característica, que vai levando a outros pontos de conexão. Ao a gente ter que pensar essa ideia da máscara ancestro digital, seja em termos de face, seja também em termos de voz, a gente teve que ir atrás de algo que é muito difícil de conseguir de quem não é profissional do audiovisual, que é a gente precisa, para que isso dê certo, uma imagem da Dona Mauri falando de frente, sem interferência de fundo, sem muitas mudanças de eixo. Isso nos fez procurar todas as imagens e movimentos da Dona Mauri. E a gente foi encontrar lá numa gravação sobre Islã, que o Fernando Coster, um dos integrantes do grupo, achou essa gravação e falou: Ah, eu acho que eu tenho. Ela tá numa sala branca e ela se movimenta. A câmera não tá no tripé, mas eu acho que dá para montar. E aí o Bretas, a partir disso, foi movimentando, porque você precisa criar todas as expressões, o que que a pessoa faz como expressão facial para falar, né? A mesma coisa foi também com o áudio. Pensar que o áudio também tinha que ser, a gente tinha que encontrar um áudio limpo o suficiente que pudesse ser desenvolvida uma técnica de inteligência artificial que pudesse fazer o cloning da voz, né? E para isso a gente teve várias recusas do Respeecher, né? A gente contrata a empresa, mas a gente manda o material e eles falam: não, isso não vai servir, isso vai ficar ruim. Tem um latídio de cachorro lá no fundo. Isso, na hora que a gente colocar, vai estragar o nosso clone. E aí a gente foi indo atrás de várias e entrevistas que a gente achava que estava limpa. Não, essa entrevista tá limpa. Aí quando você vai reparar, não, tem um fundo, um determinado ruído que atravessa todas as frequências da voz e que não pode ser limpo. E no final a gente achou numa entrevista, uma longa entrevista que a Majoí, uma das integrantes do grupo, fez com a Dona Mauri sobre toda a história de vida dela e com um celular. E não era microfone profissional, mas um celular em cima da mesa. E que pôde captar a voz dela, que numa determinada edição a gente pode tirar cachorro, copo, prato e deixar só a parte mais limpa de uma casa relativamente silenciosa. E com isso a gente conseguiu fazer não só essa técnica da máscara ancestral digital, mas também conseguir juntar no mesmo arquivo todas essas informações que a gente pesquisou. Aqui eu vou mostrar um outro material. Vamos ver o voice cloning. Eu vou dar um play aqui, vou parar de falar um pouco. Quantos minutos eu já falei, gente? Só para eu ter ideia de Agora quanto. são 8 horas. Oito, 8 horas. cinco, quase. Mas Então estamos tá. bem, estamos ótimos, pelo que eu estou Também. Meia acompanhando. hora para concluir e perguntas. Daniel, deixa eu te trazer uma pergunta então que chegou Por agora há favor. pouco do Luiz Henrique, tá? Ele pergunta, professor, então o que você busca é trazer o conceito do holograma realista que possa ser recriado a partir de imagens já tiradas? A ideia de holograma, a gente está bem distante. Assim, tecnicamente, e principalmente em termos de orçamento. A gente não tem um orçamento que o Spielberg pôde proporcionar na sua fundação. Então, o holograma, ele exige toda uma técnica de gravação e uma técnica de exibição que é muito mais complexa do que o que a gente está falando aqui. Mas o que é interessante é que para a gente, o poder, e aí está o truque, né, desse tipo de dispositivo de presentificação. Quando eu fiz um outro trabalho, Palavras Cruzadas, eu fiz um trabalho que juntava diferentes protagonistas assim de diferentes lutas. Vou mostrar aqui só o cartaz. Quando eu fiz o Palavras Cruzadas, aqui, cartaz. Palavras Cruzadas, né? Vocês devem conhecer algumas dessas pessoas que têm sua história de vida e falam a partir da sua história de vida sobre diferentes lutas. Não falam porque estudaram, mas o Dexter fala porque ele passou 13 anos em exílio, como ele fala, né? Ou encarcerado. A Lourdes Barreto fala sobre a luta pela prostituição e o direito à prostituição. Você tem do outro lado o TC, que fala sobre vida quilombola, a luta quilombola e a
existência e essa perspectiva quilombola do mundo. Então, a Mara Moira, que está aqui logo ao lado, quando ela viu projetado, e não era holografia, era uma projeção num voal. Todo mundo conhece o voal, aquele tecido bem fininho. Aquilo para ela falou, olha, fizeram uma holografia de mim, eu tô aqui vendo. Por quê? Porque não interessa tanto você ir para esse rebuscamento e de orçamento gigantesco para fazer a holografia. Para você presentificar, não é essa a chave. A chave está na escala, a chave está numa responsabilidade de fala e a chave está também nessa interação, em como essa pessoa fala quando você se aproxima. Então, no caso aqui, era uma videoinstalação que tinha sensores em cada uma dessas pessoas, era uma arena, e quando você olhava no olho da pessoa, é que ela começava a falar com você. Então, tinha toda uma relação de interatividade que dava essa presentificação, além da escala da projeção. Então, eu acho que o nosso objetivo não foi e não é, eu acho que o desenvolvimento desse trabalho do inteligência ancestral não é buscar a holografia, e sim buscar a interação. É o pergunta e resposta, é o futuro desse trabalho. E eu espero executar esse futuro em breve. Falava aqui sobre a possibilidade de um pós-doc em relação a esse trabalho do inteligência ancestral, porque ele tem uma possibilidade de desenvolvimento muito interessante, que é essa possibilidade da Dona Mauri não só falar linearmente, como existe atualmente, mas ela poder falar com pergunta e resposta. Você podendo fazer como o senhor Pinchas faz, que é você perguntar sobre a história dela, falar, Dona Mauri, qual que é a história da sua juventude, e ela articular em tempo real, a partir da rede neural que se alimenta dos dados dela, ela poder alimentar essa resposta. E vejam bem, esse DNA, o que que é o poder de a gente pensar um DNA de uma inteligência artificial de linguagem natural, né, ou linguagem falada, como a gente pode pensar o poder e a potência que isso tem a partir de outro DNA, não um DNA da Siri, da Alexia e de tantas outras inteligências, ChatGPT, que foram criadas dentro de universidades por homens e algumas mulheres brancas e que tem todo um desvio cognitivo já estudado, né, muito bem elaborado, os desvios cognitivos raciais que existem nessas inteligências artificiais. O que é pensar uma rede neural que possa ser construída a partir de um DNA afro-brasileiro, ou mais ainda, afro-ameríndio, né? Afro-indígena, né? O poder que a gente tem de como se conta a história do mundo a partir de um DNA como esse. Então, esse é um dos desafios e um dos campos em disputa que atualmente estão, assim, sendo desenvolvidos, né? Tem pesquisadores brasileiros pensando a inteligência natural, né? A inteligência artificial de linguagem natural a partir do português brasileiro. Ou seja, que não é que é a tradução, como o ChatGPT faz, todas as outras inteligências que fazem a tradução, mas ele é pensado a partir dessa língua, né? E o poder que tem isso. Vamos falando sobre língua, deixa eu voltar aqui e colocar a, a parte de alteração da voz, tá? Então, caro colega, não sei se respondi propriamente a sua questão, mas para pontuar que a holografia não é o ponto final que a gente está disputando, e sim a existência cada vez mais complexa de uma existência além da vida, baseada eticamente e tecnologicamente na existência da Dona Mauri. Eles não, Vou colocar aqui a não, eu voz. quero sair desse lugar. Era Essa é uma das coisa trechos da que entrevista que eu era falei que que aconteceu na existia. mesa. Eu nem sei se era belisca, eu nem sei se tinha. O que separava um lugar do outro, eu não sei por que esse negócio. E, ao mesmo tempo, em Olinda, o que eu me lembro de Olinda, de roupa rasgada, era que eu ia buscar. Ainda hoje a Casa Bahia era a mesma coisa, só se você ver o período. Meu nome é Maurinete Lima. Então aqui a atriz Nasci no ano fazendo de a voz da dona. 1942, Não fazendo a voz, em desculpa. Recife, no Interpretando o dia texto 9 da de dona março. Mauri. Isso é um poema.
Meu nome é Maurinete Lima. Aqui já é o voice Nasci no cloning. ano de mil novecentos e Pegou quarenta e dois. essa voz aqui, dessa Viu? gravação, Coisa que era, que existia. Eu e 1942, aqui a voz da em atriz, Recife. e Em aqui 1942. Em... o voice cloning foi a coisa mais emocionante que teve em todo esse processo. Muito mais do que a imagem, a voz, quando ela chega, ela preenche de um jeito assim afetivo que é muito impactante, né? É muito. Ela vibra em muitos lugares mais obscuros do que a visão. Né? Vocês sabem que nossa cognição põe a visão como uma parte super racional da nossa vida, mas os sentidos, como olfato, a audição, a gente não associa claramente às memórias, não tem tanto segmentado e categorizado, e elas vão muito mais profundos em resgatar a, essa memória, né? Eu sou, só fazer um parênteses aqui, eu sou sommelier de cervejas. E o trabalho do sommelier, em parte, é resgatar a memória é, gustativa e olfativa daquilo que ele está provando. E isso é resgatar, assim, coisas que você não deu nome. Você não deu nome, portanto, é uma memória toda difusa e que você tem que ir tentando organizar até isso ter um nome. É, e isso vai passando pelas memórias. Então, a voz é também isso. Ela traz algo que é muito profundo, que se mistura, por mais que você reconheça, mas ela se mistura com todo um passado e foi uma das partes mais poderosas, assim, desse trabalho. Ah, e é exatamente esse poder que é um poder de sensibilização, né? Como a gente falava aqui na inteligências e sensibilidades não humanas, né? Como a gente trabalha com isso. Eu vou mostrar aqui o último. Ah, o trecho montado aqui, né? Aqui não vai ficar assim, como a sala é muito esticada, a gente vai ver um vídeo que é meio esticado. Deixa eu ver aqui. E vai ficar Meu pequeno. nome é Maurinete Lima. Nasci no ano de mil novecentos e quarenta e Então dois, imaginem isso em como três Recife, paredes, tá? no dia 9 de março. Fui, sou negra, nordestina, socióloga, poeta, ativista, mãe e avó. Pela trajetória de vida que eu tive, não era esperado que eu chegasse até aqui. Mas eu cheguei. Nossa, gente, é emocionante ver isso hoje, depois de muito tempo do trabalho da Bienal, né? Já falei um ano e pouco. No final desse ano, a gente mostrou esse trabalho na Universidade da Califórnia, de Santa Cruz. Foi super bonito. Também uma montagem que aí articulava não só as experiências da Frente 3 de Fevereiro e da Dona Mauri no Brasil, mas fora do Brasil, nos Estados Unidos, trechos no Haiti, na Alemanha, enfim, em vários lugares discutindo essa questão racial. E como a gente, quando faz parte dessa elaboração, né, de todo esse, não é bem truque, né, mas esse artifício que a gente vai criando, a gente fica um pouco insensível a isso. Mas como é muito emocionante ver hoje em dia como essa construção ela foi feliz e ela foi assim, ela tem essa coisa da dignidade, sabe? Recuperem aquilo que eu mostrei no começo, 2017, o Black Mirror, falando sobre o corpo negro distópico a partir da tortura, da humilhação, da ideia do crime, como a gente pode pensar uma outra existência digital que possa animar esses corpos e possa animar as nossas memórias. E que assim como o Senhor Pinchas está sentado e conta a sua história de resistência, a sua história de vida, pessoas negras também podem estar ali no museu daqui a 100 anos, contando a sua história de vida e falando presentificadas, seja por holografia, seja por projeção, mas podendo falar com as pessoas sobre a sua existência. Então, essa é um campo de batalha que ele está em curso atualmente.
E está em curso, inclusive, nessa grande encruzilhada posta aqui, no mesmo ano que a gente está desenvolvendo o projeto para a Bienal. Também a Maria Rita e a Elis Regina, aqui estou eu e a minha mãe, a Maria Rita e a sua mãe, a Elis Regina, também num processo de uma grande encruzilhada, que vocês lembram, né? A propaganda da Volkswagen, em que a Elis lindamente cantava, né, uma música que tem toda uma conotação dissidente politicamente em relação à ditadura, para vender um carro de uma empresa comercial que colaborou com a ditadura expressamente, historicamente bem documentado isso. É, e como tem, assim, qual é o compromisso ético que tem com a pessoa nessa vida digital pós-morte. Como a gente está também numa encruzilhada. E é importante, como nós, artistas, estamos aqui para alimentar o debate e visibilizar essas contradições. E eu sei que várias pessoas podem estar pensando ao ver essa fala no YouTube, ou mesmo aqui ao vivo, falando: nossa, que absurdo animar a própria mãe, a mãe faleceu, não deixa ela em paz, que é isso. Mas eu te digo, a ideia da Dona Mauri era uma continuidade de luta. A nossa ideia é problematizar a continuidade desses dispositivos de memória. Como a gente pode fazer algo que não necessariamente vai ser tão problemático eticamente como a propaganda da Volkswagen, né? Como a gente pode oferecer outra perspectiva para animar poeticamente esse mundo. E essa presença, ela não tem a ver, e é isso eu falava sempre, né? E é uma pergunta que aparece recorrentemente depois de uma fala como essa, mas e como você se sentiu? Como você se sentiu trabalhando com a sua mãe? Em parte, a gente tem que separar o que é esse sentimentalismo do trabalho. Eu não estou fazendo para reencontrar a minha mãe, para reencontrar uma dimensão de, nossa, uma saudade que eu tenho dela. Talvez, e muito provavelmente, inconscientemente, isso também anima o trabalho, mas é também um trabalho muito racional e muito consciente de problematizar essa existência e pôr em prática, não só problematizar, mas pôr em ação uma outra construção de DNA de inteligência artificial. E eu imagino mesmo que a gente pode ver no futuro outras pessoas desenvolvendo a radicalidade dessas existências. Como, ao perguntar para uma Siri o que é o mundo, para o chat GPT o que é o mundo, ou perguntar para a Alexia, como a gente pode ter outra resposta se a rede neural que alimenta, que busca informações sobre uma determinada pessoa está orientada a pensar a partir da perspectiva afro-brasileira? O que seria a resposta disso? Então, é claro que existem contradições, é claro que existe uma tensão, mas é uma ideia da gente poder é, visibilizar essas contradições, tensionar essas contradições e propor uma determinada existência para isso. Aqui, o grupo que construiu o trabalho mais próximo assim, o grupo que estava ali na gravação, né? A frente é bem maior do que isso, mas tem também uma equipe técnica para desde maquiadora, som, e tantos outros campos, fotografia e tal, para fazer isso existir. E aqui, uma outra parte muito importante da nossa sala eram os documentos. Os documentos, é aquela ideia de performatizar os documentos. Então, em parte, a gente performatizou a documentação toda da frente, mas não necessariamente ficando mostrando documento por documento o que acontecia. Era a ideia de, nesses 20 anos da frente 3 de fevereiro, performatizar isso de uma maneira muito viva, em que o espectador pudesse olhar para trás e ver o registro disso como um grande apanhado, assim, uma grande cartografia é, de diversos momentos da Frente 3 de Fevereiro. Uma espécie de retrato de documentos, né? As diferentes passagens, as metodologias que a gente inventava de horizontalidades,
como construir um filme com 21 pessoas, você tem que inventar todo um caminho metodológico para isso, e que na verdade não é metodológico, porque ele não é reproduzível em outras instâncias, para outros grupos, como uma metodologia que você pode aplicar em várias situações, mas para a gente funcionou um caminho de pensar como isso pode acontecer. E fornecer isso, essas pistas através desses índices que são os documentos. Aqui o Fernando Coster editando aqui, a gente editando junto, sempre recorrendo aqui aos roteiros que tinham sido criados em grupo, à existência da Dona Mauri nos poemas. Aqui a montagem da sala ainda muito caótica. E veja bem, uma exposição internacional é um grande desafio pensar também montagem e a dedicação para isso acontecer tem que ser insistente e persistente para que isso dê certo. E aqui a sala do ponto de vista oposto, né, da Dona Mauri, aqui é o quadro de documentos, o espaço que o público tinha. E aí é interessante a gente pensar como esse trabalho ele tem uma referência ao cinema, né, ao audiovisual de uma tela, mas eles são três telas, então a pessoa pode navegar pela sala, pode ficar ao lado da Dona Mauri, pode sentar num banco tentando ver todo esse quadro 180 de possibilidades de imagem, e a gente tinha essas imagens também que podiam atravessar a Dona Mauri, né, e fazer como ela dialogando com as frases que a gente criou. Quem policia a polícia. Esse é um dos trabalhos, um cartaz que a gente fez da frente de 3 de fevereiro, mais atual do que nunca, né? Tragicamente atual. Triste perceber como a gente permanece atual nas nossas indagações, com a continuidade de um processo violento, que muitas vezes é nomeado como extermínio da juventude negra, como isso está em curso, seja qualquer governo, está em curso e com números sempre completamente fora de qualquer padrão internacional, de qualquer possibilidade internacional. Coreografias do impossível. Então, essa foi a nossa ideia de responder essas coreografias do impossível. Trabalhando realmente com esse impossível da vida, essa impossibilidade de uma memória a ser recuperada, uma memória que possa ser, nessa impossibilidade, através dos nossos recursos e dispositivos poéticos, possa ser tangível, possa ser uma reconstrução de determinadas marcas, que possa ser uma ativação do arquivo, uma performatização do arquivo, e certamente trabalhando com uma fabulação, né, do arquivo, fabulando uma existência da Dona Mauri ali em estúdio, que muitas pessoas, né, tinham essa dimensão tão interessante do trabalho, que muitas pessoas entravam na sala, não entendiam essa existência, a complexidade da existência da Dona Mauri naquela sala, e como ao sair depois conversar sobre o trabalho percebiam, ah, nossa, houve todo esse processo, deixa eu voltar lá e ver de novo, porque pensavam que realmente era a Dona Mauri apresentando, né? Então, essa é a nosso fio condutor aqui de apresentação. Com isso, eu vou encerrando e deixando a perspectiva para a gente conversar, tanto com as mediadoras, Suzete, Laura, como também com vocês que estão aqui escutando e podem, então, fazer provocações e a gente pode ver outros trabalhos que se relacionam com isso ou continuar nesse aprofundamento deste trabalho. Muito obrigado. Oh, a gente que agradece, Daniel. Olha, palmas. Tão bom saber mais sobre o trabalho. Eu vivi esse trabalho, mas assim, né? Nem perto de ter essa profundidade, assim, de conhecer. Como é importante conhecer o processo, né? Dos trabalhos que a gente vivencia, principalmente esses trabalhos imersivos, assim, tão impactantes de bienais, né? É impressionante o trabalho, tá todo mundo emocionado aqui. Vou deixar o pessoal aqui, vão pensando nas suas questões, nas suas perguntas.
aproveito para comentar, Daniel, o chat depois a gente compartilha contigo, ele fica salvo, é legal também receber esse feedback dos alunos que eles enviam ao vivo. E bom, não quero cortar clima, mas só temos que compartilhar aqui o nosso QR Code famoso para o pessoal fazer o registro, registrar a sua presença. Também vou enviar o link aqui no chat para quem não consegue fazer a leitura do QR Code. É isso, Suzete está com a gente aqui também agora. Sim, E nossa, Daniel, quando eu levei meus alunos na exposição, foi assim, é, impactante, né? Chegar naquele ambiente imersivo, que é ao mesmo tempo que tem uma tradição do audiovisual, não é? Tem uma narrativa assim bastante forte, mas também rompe com esse passado. Eu queria que você falasse um pouco sobre essa ruptura, não é? O que acontece, né, no seu trabalho que assim se diferenciou muito, não é, do que nós assistimos hoje, como entendemos como audiovisual, cinema? Obrigado pela pergunta. Vou deixar aqui uma frase do Milton Santos, né? Como visibilizar, inscrever nas teias digitais as histórias desses que rompem com o passado bloqueador de futuro. Ou seja, a gente pensar o passado não como bloqueador de futuro, mas como esse passado ele pode agitar e alimentar esse presente e a perspectiva de futuro. A gente vive atualmente em várias instâncias da nossa vida cotidiana, da nossa percepção de mundo, esse sequestro do futuro, de que o futuro pertence a determinadas distopias. Então, o mundo audiovisual constrói isso como poucos mundos constroem. O mundo do game também constrói muito esse campo. O campo do que a gente enxerga como futuro. Não à toa, diante de um capitalismo tão opressivo e cada vez mais desigual e tão totalitário, ou seja, depois de qualquer perspectiva de bipolaridade, tem um império, uma globalização que domina tudo. Não à toa a gente imagina o final do mundo através de apocalipse, né? Apocalipse zumbi, seja os apocalipses normais, naturais, né? Que não estão tão em voga, mas principalmente os apocalipses dos mortos-vivos. E aí que, de novo, né? A gente pensando o que é esse passado, o morto não como uma ancestralidade que alimenta o futuro, mas um passado que quer engolir o futuro, que quer literalmente eliminar o futuro, em que a sociedade inteira seria toda tomada por mortos-vivos, que nada fazem além de se alimentar dos próprios vivos e tentar se perpetuar ao máximo essa continuidade. Como essa metáfora é uma metáfora que a gente tem que o tempo inteiro disputar, né? Disputar uma outra perspectiva, tanto dos mortos, como também uma outra perspectiva de futuro daqueles que a gente reconhece que têm diferenças, mas que não necessariamente vão ser aqueles que comem a nossa vida, né? Nessa metáfora, todo aquele, o seu vizinho, o seu irmão, sua esposa pode se tornar um morto-vivo que vai te tentar tomar a sua vida. É uma ideia de uma guerra civil espalhada. E para sobreviver a isso, você tem que se armar como uma milícia. E como uma milícia enfrentar isso. E isso é uma lógica contemporânea que atravessa, assim, constantemente, sejam as milícias digitais que existem hoje, uma ascensão de direita que defende também esse tipo de resistência armada, os Estados Unidos como uma expressão radical disso. Então, nessa disputa do audiovisual, a gente, por um poder de circulação e um poder econômico a esse tipo de representação, certamente a gente já sai perdendo. A gente tem que apostar num outro tipo de semente de mundo. E essa semente tem a ver com essa presentificação, com apostar em não esse formato que se formou de uma única tela. Veja bem, todos esses caminhos, esses projetos que eu faço, eu poderia aqui ter mostrado, outros trabalhos de audiovisual, eles são todos experiências de pré-cinema.
experiências também em que o passado nos alimenta, quando o cinema não era uma única tela. Não, e esse modelo de cinema de uma única tela, ele ganha no século XX a sua expressão totalitária, hegemônica, o circuito vira isso. Mas, na verdade, antes disso, existia o cinema com banda tocando, existia o cinema em que você olhava só como um pequeno caixinha, um binóculo, existiam as peças teatrais que se misturavam com o cinema. Então, em parte, o que a gente está tentando oferecer também como perspectiva audiovisual é olhar para um passado do cinema pré esse modelo de cinema de uma única tela e tentar colocar junto essa ideia da presentificação e como isso pode fornecer outros tipos de sensibilização para o mundo. É, é um caminho que a gente sabe que ele não pode ser pensado a partir da eficiência, né? Jamais você vai conseguir concorrer com um lançamento de um game como Last of Us, né? Um game que simplesmente se espalha no mundo inteiro. E vocês sabem que a indústria de games é a maior do mundo, né? Do mundo do entretenimento, maior do que o do cinema. É, então a gente, na verdade, está numa outra chave, que não é da eficiência, mas sim da semente que pode proporcionar outro futuro, a alimentação cognitiva de outro futuro possível, né? Aí, nesse sentido, é um dispositivo de memória que a gente está criando como arena, um dispositivo que tenha porosidade, como dizia o Abbas Kiarostami. Eu não gosto de filme que preenche toda a minha mente, mas sim experiências audiovisuais que têm porosidade para que você entre nessa criação e que você faça um pouco parte dela e possa fazer a edição dela na sua mente. Então, é um pouco esse o nosso desafio, e nesse caso, usando a inteligência artificial como uma inteligência ancestral, né? Um resgate, tentando pensar como o passado como desbloqueador do futuro. Ótimo, Eu, Daniel. Só mais, se eu puder perguntar mais uma claro. para você, antes de passar a palavra, né, para todo mundo. É, na questão do viés, né, quando você fala da inteligência artificial que tem esse viés, né, racista e tal, né? Como é que você vai trabalhar, então, na pesquisa, essa outra possibilidade de algo é, mais nosso? Como é que você está pensando? Desenvolvendo uma IA? Seria nesse sentido? Exato, eu acho que o que eu imagino, né, que a gente até conversava com um projeto de pesquisa que é também acadêmico, e ele tem que ser acadêmico, porque ele tem que recorrer exatamente a essa trama acadêmica que existe de pensar o que é a IA hoje em dia e de ter laboratórios que podem desenvolver isso. E isso, ou o lado comercial, existe para isso, que custa uma fortuna, ou o lado acadêmico que também é uma fortuna subsidiada, uma fortuna que propicia experiências e pesquisas sobre outro tipo de DNA e inteligência artificial. Nesse sentido, eu acho que é um projeto a aliar a pesquisa acadêmica, um pós-doc, uma continuidade de pós-doc com a ideia de um desenvolvimento artístico também. Como a gente pode dar um próximo passo nesse trabalho da inteligência ancestral? Talvez com a Dona Mauri, talvez não, mas como a gente pensar uma pergunta e resposta e construir uma rede que se alimente de filosofias é, indígenas, que se alimente de filosofias africanas e que possam claramente não ter a ambição de serem absolutas e universais nas suas respostas, mas possam ser parciais e, como parciais, dar conta de uma perspectiva de mundo singular e uma perspectiva de mundo coletiva, né? Nesse sentido, a inteligência artificial ela tem esse essa grande potência que é através da fala individual carregar uma experiência coletiva e um conhecimento coletivo passando por aquela fala.
E isso é um enorme desafio, um desafio muito interessante de pensar tecnicamente. Certamente daqui a alguns anos eu posso ser chamado de novo para essa sequência para explicar como foi desenvolvido, porque certamente é todo também um aparato técnico para isso rodar que é tão interessante e desafiador. Incrível, tô torcendo aqui. Sabe, e aí eu pego já, É, já hã? pegando já um gancho para falar aqui que a última produção que eu estou lançando nesse semestre que entra é o game, o chamado da semente. E Né? entrar no mundo dos games também tem muito a ver com essa possibilidade de pensar toda uma arquitetura que trabalha por baixo para aquilo existir em tempo real, para aquilo poder existir em tempo real. E isso é chave para a nossa atuação no mundo atualmente, principalmente em relação a uma nova geração. Uma geração que está acostumada com essa velocidade, como a gente consegue proporcionar essa velocidade em tempo real dos trabalhos que a gente faz, do que a gente desenvolve. Então, eu sei que é um pensamento muito particular e singular, uma inquietação minha, mas que eu acho que carrega também uma coletividade, uma potência de transformação. Então, também fiquem atentos ao chamado da semente, o meu primeiro game que vai ter estreia mundial e é um trabalho muito, muito longo de um ano de desenvolvimento e a partir também dessa perspectiva afro-ameríndia. Que E tem legal, alguma quando sai, quando... Não, eu queria que ele relacionasse também esse game com o trabalho Terra de Gigantes também. Exato. Tem muita interatividade, né, na sua. Então tem assim, me parece uma sequência, né? Porque Terra de Gigantes foi 2022, não é? Isso. Final 2017, é isso, né? 2000, a Bienal foi 2023, né? E, Três, é. e foi em 2022 o Terra de Gigantes que eu já vinha desenvolvendo esse tipo de pesquisa. Isso. É, Só para responder a Laura, que a gente tem um circuito de festivais, né? Uma das ideias do mundo dos games assimilado no audiovisual é que quando constrói narrativas imersivas, individualizadas, aí não coletivamente, como a gente viu numa sala que entra todo mundo, mas individualizadas no headset, essa realidade virtual narrativa, ela hoje em dia faz parte do circuito dos festivais de cinema. Então, vários festivais Olha, têm também a sua linha de narrativas imersivas. Então, a nossa estreia depende um pouco dessa aceitação e a seleção em festivais, para a gente saber quando a gente lança e quando a gente pode lançar também aberto ao público, enfim. Mas é um trabalho para headset. E o chamado da semente, ele se chamaria Terra de Gigantes se a gente não tivesse problemas autorais, né? Porque para quem conhece, o Terra de Gigantes foi, para quem não conhece, né? Terra de Gigantes foi um seriado muito famoso na década de 60, do mesmo criador de Perdidos, Viagem ao Fundo do Mar, Perdidos no Espaço e todos esses outros. É, e a gente transformou o que era exposição no game, mas isso aí tem toda uma estratégia muito assim costurada para gravar com os artistas, né? E a gente está falando do Terra de Gigantes que tem a Catomirim, Davi Copenaua, Legítima Defesa, Jussara Marçal, que tem a Dayara Tucano, Denilson Baniwa, o Jonathan Negebitz e Mirolda Moribeca. São vários artistas e a gente teve que, com eles, desenvolver trabalhos e às vezes gravá-los em estúdio, já sabendo que ia se tornar game. 3 anos depois ele ia se tornar game, que ele ia fazer uma itinerância como exposição e depois ia virar game. Então a gente tinha que ter certas falas para essa trajetória no mundo dos games. E hoje tive a felicidade de mostrar para uma pesquisadora inglesa, a Tin, é, a versão beta. A gente tem a versão alfa, né? A gente tem a versão beta. E a versão beta, ela já está quase sem blocker, quase toda finalizada. E foi muito, muito legal. Foi muito interessante ver a reação
Enfim, é uma grande jornada e eu acho que é fundamental para a minha trajetória, e aí minha significa uma coletividade também, pensar que o mundo dos games é algo também que abre outra encruzilhada, que a gente tem que entrar nesse mundo e saber dialogar minimamente e colocar a nossa visão poética dentro de um mundo que muitas vezes é muito calcado em estereótipos, é muito calcado em visões de mundo apocalípticas e em visões é, que trazem uma perspectiva única de mundo, sabe? Uma perspectiva muito recortada de mundo. Como a gente pode animar de outras formas isso? E para isso é todo um esforço mesmo em desenvolvimento tecnológico, técnico, montar equipe e tudo mais para fazer isso acontecer, que tem muito a ver com montar equipe e pesquisa para acontecer também o projeto do Inteligência Ancestral. E alimentar as IAs, né? Tão Sim. importante a gente se colocar, né? Entender como as IAs partem da onde? Dos dados, que dados, da onde vêm esses dados? Da gente, Exato. né? Vou aproveitar esse intervalinho aqui para trazer uma pergunta da Yara. Ela pergunta, lembro que tu comentaste, né, que as IAs elas traduzem, elas não partem de dados em português, e ela pergunta se existe uma IA que parta do português, se já existe ou se ainda é projeto, se tu tens algum conhecimento sobre alguma ferramenta Sim, que já. sim, tem um grupo, se eu não me engano, no Rio de Janeiro, desenvolvendo uma IA que parte em português. É com eles que eu quero estar para poder desenvolver esse trabalho, que envolve não só ter essa relação com o português, mas também uma relação com o pretuguês, né? Com todos esses vocabulários e as formas e as histórias que são contadas através também de uma perspectiva afro-brasileira e indígena. Como a gente pode, né? Aí a ideia é alimentar um monstro que não é um monstro terceiro, mas algo que a gente construiu, algo que a gente está alimentando para poder isso oferecer uma perspectiva singular no mundo e não alimentar propriamente as grandes e gigantes corporações que estão em última análise aqui para ganhar dinheiro, né? Então, em última análise, isso, a ascensão do governo Trump, a ascensão da direita e a aliança da direita com as big techs nos Estados Unidos mostram claramente que esse projeto de mundo, se a gente acreditava que ele poderia ser democrático e aceitar toda a nossa diversidade alimentando essas redes, não necessariamente. Eles podem viver para uma supremacia branca e para um determinado mundo imperialista e supremacista branco. Então, como a gente tem que realmente alimentar outras perspectivas para isso e conseguir implementar, porque não é só a gente fazer a pesquisa disso, é a ação disso. Como a gente consegue, mesmo que seja pontual, como foi o trabalho da Bienal, uma semente, algo pequeno perto da escala, né, do que a gente está falando, mas algo que possa, sim, oferecer um DNA, uma perspectiva, algo que pode crescer em outra direção. Vou aproveitar então e trazer a pergunta da Fernanda aqui, uma reflexão e também um pedido. Então, a proposição de uma ancestral digitalização seria essa proposição dessa mudança, do DNA, de um treinamento de inteligência artificial, ou é uma retomada ancestral em todas as camadas desses projetos de presentificação? Poderia falar um pouco mais sobre esse termo ancestral digital? Uau! Complexo, super legal a pergunta, agradeço. É, eu acho que é no caminho mesmo como da presentificação e pensar essa ancestralidade como um presente, né? A primeira coisa que eu acho que a gente tem que pensar o ancestral é não pensar de uma maneira memorialista, ou seja, a memorialista é aquela prática na história em que conta os feitos daquelas pessoas e das personagens e dos momentos históricos. É evitar o memorialismo e pensar a ancestralidade como a dinâmica do presente. E aí, nesse sentido, tem várias filosofias, né, africanas, indígenas, que trazem essa ideia de um movimento da história e do tempo, não em linha reta cronológico, mas sim espiralar ou circular.
Como a gente pode se alimentar, entendendo que essa ancestralidade não é algo do passado, mas é aqui. A Dona Mauri está aqui comigo, e ela de fato está comigo aqui. E como a expressão dessa ancestralidade é tornar visível essas marcas, as cicatrizes desse tempo, as cicatrizes que nos atravessam por esse tempo. Aí é um trabalho que ele envolve a presentificação, exato como você mesmo colocou, a presentificação dessa história, a presentificação dessas pessoas que atravessaram essa história e que podem sensibilizar, que podem animar essa forma de ver o mundo, as lutas que atravessaram essas pessoas, as lutas que nos atravessam. É, então, um pouco a ancestralidade é fazer movimentar isso que já está em nós, mas alimentar criticamente. Como essa existência dos nossos antepassados, elas nos colocaram aqui para pensar o mundo e para transformar o mundo. Perfeito. É, termino aqui com uma pergunta agora da Fabiola. Ela, na verdade, ela pede uma indicação de um livro para aprofundar essa reflexão entre a inteligência ancestral, ética e regulação das questões da IA na arte. Ela pergunta se teria indicação de algum livro. Olha, a Marisa, que é uma grande pesquisadora de IA, ela trabalha exclusivamente sobre IA e ética. Marisa. Eu vou encontrar aqui, eu coloco nos links, essa parte mais técnica sobre IA. Mas sobre questão de memória, ancestralidade, ética, sugiro Apontamentos da Arte Africana e Afro-Brasileira, da Célia Antonati, que é um livro que vai articular exatamente os dispositivos de memória, os museus coloniais, como eles foram sendo transformados em museus modernos, como a nossa memória foi baseada e ela ainda é por uma herança colonial, escravocrata, uma exclusora, e como os processos dos artistas contemporâneos podem tentar visibilizar, transformar essas lógicas. Propriamente sobre o trabalho que eu desenvolvo mesmo, esse trabalho fronteiriço entre ancestralidade e IA, eu diria. Espere até eu lançar o próximo livro que vai estar dialogando com isso. E legal, todo mundo tem que acompanhar agora as Sim. redes do Daniel, do Invisíveis Produções. Tem que acompanhar para saber quando sai o game, quando sai Prime novo Exato, livro. exato, gente. Vamos colocar aqui meu Instagram também. A gente Link. coloca. Não precisa colocar aqui, né? Porque vai ter descrição no YouTube, mas colocar que é super importante, exatamente, acompanhar. E o que eu acho Ganhaste uma leva nova de admiradores hoje aqui, Daniel. Ah, que bom. o Daniel, né, ele tem todo um percurso assim de pesquisador, né? Então, até sei lá, quando a gente conversou em Brasília, perguntei se você não ia dar aula, né? Não ia fazer concurso. Assim, eu acho que o envolvimento com a academia também, né, é muito importante, né? Seria. Eu acho que ela é super importante e não necessariamente a academia é a figura só da docência, né, de dar aula. Ela pode ter exatamente o perfil de pesquisador, que se encontra melhor com outras coisas. Eu sei que eu preciso de muito tempo para fazer esses trabalhos que eu desenvolvo, né? E isso às vezes é compatível com dar aula, pode ser. Nunca aceitei esse desafio, mas esse perfil pesquisador eu acho incrível, é o que me estimula dentro do fazer acadêmico. É isso aí, né? Muito Essa bom. formação está sendo ótima nesse sentido também, trazendo artistas, né, gente que bota a mão na massa, mas que tem uma pesquisa enorme, processo de pesquisa, de investigação anterior até chegar em algo, né, para entregar para o público, para entrar numa Bienal. Então, é bacana que tem muita gente que está conhecendo esses caminhos, né? E com certeza nós vamos ter mais pessoas aí desbravando esses e novos caminhos aí
no futuro aí, gente que está acompanhando a gente na formação. Sim, Bom, sim. gente, temos aqui a próxima aula e estava nos acompanhando aqui César Baio. Não sei se ainda está com a gente, mas o César acompanhou a aula, estava presente. É, já abrindo então, né, o eixo 2, aplicações transversais. César Baio vai nos apresentar essa aula intitulada Poéticas, Interespécies, Agências e Inteligências Não Humanas na Prática Artística. Eu não vou contar mais nada, vamos esperar sem spoilers, que todos estejam aqui com a gente na semana que vem. E, bom, acho que encerramos por aqui. Gostaria de deixar mais alguma palavra, dar uma última palavra, Daniel, Suzete. E agradecer o Daniel pela oportunidade, né, de ouvi-lo mais uma vez, ler seus livros também. Seu site é super, tem muito material, né, interessante, importante dentro do contexto político, da arte, do ativismo, da ética. E eu acho que ele é um representante dessa geração, né, forte, né, aqui do Brasil, né? Parabéns, Daniel. Feliz aí. Obrigado, Muito Laura, obrigada, Daniel. Zete. E todos que estão aqui até esse horário aqui. Deixo exatamente essa possibilidade da gente estar em contato, né? Redes são isso, né? Tem essa potência da gente estar em contato, então siga nas redes e a gente poder saber dos novos trabalhos, dos nossos processos. Tem muita coisa legal da gente pode falar um pedaço aqui. Muito. Isso, com certeza é só um pedacinho, a gente vai continuar te acompanhando. E o Daniel também vai nos passar algumas referências, os links para vocês pesquisarem mais, se aprofundarem mais nessa e em outras pesquisas. Então a gente compartilha isso com vocês durante a semana. Muito obrigada a todos os Ah, Laura, participantes, turma participativa. todo Beijo Aline, enorme, uma Obrigado, boa gente. noite, obrigada.